Shalom, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas. Amém? Vamos consagrar ao Senhor essa segunda-feira. Consagrar ao Senhor mais um dia em que o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui. Vamos consagrar ao Senhor mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Uma palavra assim, sabe, muito forte do coração de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Está em Apocalipse. Ministrei dentro do devocional durante essa semana que passou em Apocalipse 3, mas o Senhor mais uma vez está falando conosco e hoje com uma direção completamente diferente daquela que foi falada, né? Deus falou de arrependimento nos outros dias e hoje Deus fala sobre tempos de refinaria. Nós estamos sendo refinados pelo Senhor e hoje é um dia que o Senhor traz alguns esclarecimentos ao seu coração. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 19, só a parte A do versículo. Eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo. E quando se fala de repreensão, castigo, associa-se literalmente a demônios e a pecado. Todas as vezes que o homem, o ser humano, ele passa por um tempo de refinaria com Deus, associa na mente humana, tanto muitas das vezes daquele que está passando por essa situação, como daqueles que são testemunha ocular ou testemunha distante. Lembra de Jó? Jó capítulo 1, um monte de coisas difíceis que aconteceu na vida dele. E lembra dos 3 sacerdotes que veio até ele, supostamente amigos dele? A Bíblia fala que todos eles chegavam diante de Jó e falavam o seguinte: confessa teu pecado. A própria esposa de Jó chegou para ele e falou assim: olha, confessa teu pecado, abandona o teu Deus, blasfema contra ele, só assim você vai morrer. Porque ela associava o sofrimento, a dor, tudo que Jó estava vivendo e que ela também estava vivendo, porque a situação dela era a situação do marido. Tudo que ele tinha, ela também tinha. Os filhos que ele perdeu, ela também perdeu. Então, no coração dela, ela assimilou que era um pecado e ela já estava falando como uma louca. Ela estava falando como uma louca. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Queridos, Provérbios 17, 3, isso é muito forte de Deus. Fala, o ouro e a prata são provados pelo fogo. Você quer saber se a peça é ouro, se é prata? Hoje nós temos substâncias que coloca na peça, na joia, e ali vai ver se é ouro ou se é prata. Mas quando tira o ouro bruto ali, na essência dele, que vai refinar, o que provava que ele era ouro de verdade ou prata de verdade era o fogo. O que trazia a essência era o fogo. Aí o Senhor fala, Provérbios 17, 3. Mas é o Senhor quem revela quem as pessoas são. Quem revela o ouro e quem revela a prata, quem refina o ouro e quem refina a prata é o fogo. Mas quem refina o coração do homem, quem prova o coração do homem é o Senhor, é Deus. E naquela situação lá de Jó, capítulo de número 1, que fala de todos os desastres que veio sobre Jó, sobre a sua esposa, a morte dos seus filhos, a perda dos seus bens, a doença dele, o estado dele só era pior porque ele sofreu na pele. Mas aquilo ali era Deus refinando ele, porque lá em Jó 42, ele fala, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu não preciso do testemunho de alguém para falar do Senhor. Agora eu tenho o meu próprio testemunho de que eu conheço o Senhor verdadeiramente. Então o que vai provar verdadeiramente? Se você... O que vai provar verdadeiramente o seu coração em relação a papai, ao Abba, é essa refinaria do Senhor.
E dentro desse assunto, refinaria do Senhor, onde o Senhor fala, eu repreendo e eu castigo todos quanto eu amo. Eu quero que você pegue a parte do eu amo. Porque quando Deus fala de repreensão, de castigo, associa a pecado, associa a demônios. Eu passei por uma situação 7 anos atrás, minha filha mais velha, a maioria das pessoas aqui já sabe, mas eu vou relatar novamente, em que eu recebi várias profecias. Olha, a sepultura está aberta, vai morrer, é pecado, você está em pecado, Deus está te punindo. Era tanta baboseira que vinha, e eu me apeguei no Senhor, de que Deus estava me aperfeiçoando para uma obra maior. Eu estava imperfeita de alguma forma ali, e eu estava passando por um processo nas mãos do Senhor, e Deus estava usando algo natural, que foi uma doença de nascença. Minha filha nasceu com lúpus, e ela ficou com esse lúpus no corpo, ali sem manifestar durante anos. E quando chegou, acho que mais ou menos ela tinha 12 anos, se eu não me engano, 12 anos mais ou menos, ali o lúpus manifestou. Deus usou uma situação natural para moldar, para me refinar, para me forjar. Porque foi no ano, literalmente no ano que a minha filha passou por todo esse processo, que eu passei junto com ela, foi o ano que eu engajei no ministério pastoral, abracei o meu chamado, levei as coisas de Deus mais a séria, e de lá para cá eu não parei mais e não vou parar, que essa é a vontade do Senhor. Então, quando você passa pelas aflições, quando nós passamos pelas aflições, temos a tendência de achar que é o diabo ou que é um pecado. E não é. Nem sempre é. Pecado, quando é pecado, você não passa só por isso. Você lidar com as consequências do pecado, porque você já está morto espiritualmente, você não confessou. Mas, na maioria das vezes, as aflições que nós passamos, maioria das vezes, é Deus nos refinando. É Deus nos provando. É Deus nos provando. Você coloca uma panela no fogo, preste atenção no que Deus está falando com você. Você coloca uma panela no fogo, uma comida no fogo, você prepara ela todinha ali, bota o tempero, as coisas que você vai usar para preparar aquele cozido, aquele frango ou aquele feijão. E o que acontece ao longo do cozimento, Isso aqui é regra básica da culinária. Você vai provando para ver como que está a qualidade daquela comida. Se precisa um pouco mais de sal, se precisa um pouco, se ela está muito sem cor, um pouco mais de coloral, se ela está muito insossa, sem graça, ela precisa de um pouco mais de cominho, de pimenta. Às vezes ela tem tudo isso, mas ela ainda não desabrochou todos os sabores. Você coloca ali um cheiro verde que traz à tona todos os sabores, aflora todos os sabores. Então, ao longo do cozimento, você vai provando essa comida para ver se ela já está no ponto. E uma coisa eu vou te dizer, querida, para você e para mim, porque aquilo que corta em você está cortando em mim. Enquanto você está aqui, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sendo provados pelo Senhor. Ele está agregando em nós sabor, Ele está agregando em nós valores, Ele está nos refinando, Ele está nos lapidando, Ele está nos forjando. Melhor é a palavra, nos forjando. Porque a prata e o ouro, Provérbios 17:3, a prata e o ouro são provados pelo fogo. O que traz a essência dele é o fogo. Assim sois vós, na minha mão, diz o Senhor. Assim sois vós. Mas é o Senhor que revela quem é as pessoas. É Deus que vai revelar. Como que Deus vai revelar? Lembra lá da situação de Jó e da esposa? No momento da provação ali, no momento ali da repreensão do Senhor, a mulher dele provou quem ela era. Deus foi lá, e viu, não tá bom não. Abandona já o teu Deus e morre. Não vê que ele nos abandonou? Não vê que ele está nos punindo? Não vê que ele virou as costas pra gente, Jó? Abandona o teu Deus e morre. E aí Jó levanta a voz e fala: como loucas fala tu, mulher. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu também voltarei.
O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele falou, nada disso que eu tinha era meu de verdade. Eu não tenho que adorar a Deus pelas coisas que eu tenho. Eu tenho que adorar a Deus pelo que eu sou. Fala de essência, meu irmão. Então, a maioria das vezes que nós estamos passando por algumas situações, é Deus nos refinando. É Deus nos forjando. Amém? Nos forjando, nos purificando. Qual é o prazer do Pai em voltar e encontrar você desalinhado com a presença dele? Qual que é o prazer de Deus? Qual que é o prazer do Pai em retornar aqui para buscar a sua igreja e encontrar você desalinhado, desajustado? O Senhor, Ele nos chama nesse tempo a um tempo de perfeição. Ele usa as coisas naturais para nos falar de amor. No meu caso, a doença da minha filha era algo natural. Não foi uma seta, porque anos depois, mais tarde, eu descobri que eu também tenho a mesma doença que ela. Porém, ela tem a doença no tipo 4, que é um quadro mais avançado, e eu tenho a tipo 2. Naturalmente, ela desenvolveu lúpus na gestação, na minha gestação. No momento que ela estava no meu ventre, ela desenvolveu. Só que Deus só veio se manifestar na minha purificação, me forjando quem eu era de verdade, quem eu sou de verdade, quando ela completou 12 anos de idade. E eu, queridos, nunca manifestei nenhuma área grave da doença no meu corpo. Deus usou uma coisa completamente natural para falar de amor. Por quê? Porque Deus ama, porque Deus é amor, porque Ele repreende e Ele castiga todos quanto Ele ama. Não é punição, é amor de Deus sobre você. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, que eu estava sendo forjada por Ele no fogo das provações, Deus falava muito isso no meu coração. Estou te forjando no fogo das provações. Eu falei, então eu vou ser muito provada. E fui, querido. E sou até o dia de hoje. Provada. Só que provada para ser aprovada. Provar quer dizer, te dou uma prova. Ei, responda as minhas questões baseado no que eu já te ensinei. Eu não quero te reprovar. A maior tristeza de um professor é quando o seu aluno é reprovado. Porque se o aluno é reprovado, quer dizer que aquele que ensinou não ensinou direito. E sabe quem foi que te ensinou as coisas, que tem te ensinado as coisas aqui nesta terra? Yeshua, Jesus. Como que ele fala assim, eu venci e vós também vencerei. Olha o que diz aqui Apocalipse. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no trono do meu Pai. Né? E ele fala, assim como eu venci, vocês também vencerem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, ele comigo sará e eu sarei com ele. Ao que vencer, lhes concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele é o professor, ele é a primícia de tudo. Ele fala, vamos falar de forjados no fogo? Jesus. E ele fala que você também vencerá. Assim como eu venci, vós também vencereis. Jesus é a prova viva de ser forjado no fogo. No fogo das provações. Mas o Senhor revelou quem Jesus era. E quem era Jesus? O Filho do Deus vivo, Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós, Deus aqui. Deus aí, Deus agora, Deus que não abandona. Ei, entenda isso nesse dia de hoje. Entenda, comece essa semana já dando glória a Deus no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Nem tudo é pecado e nem tudo é diabo. São coisas naturais que iria acontecer em qualquer ocasião da sua vida. São coisas naturais. Entenda isso. Só que Deus vai pegar o natural para falar de amor.
para falar de amor. Às vezes Deus está nos empurrando para tomarmos postura e não queremos. Então, o que Deus faz? Deus vai estreitando as coisas até você entrar no prumo, naquilo que Ele quer. Eu venho de uma família de agricultores. Meu pai sempre teve roça, cantinho, não vou dizer fazenda não, mas teve um sítiozinho por lá. E eu lembro que é assim que funciona. De manhã cedo, vai para o curral, tira o leite das vacas. Durante a noite, a vaca fica em um espaço e os bezerros ficavam presos. E aí de manhã, meu pai tem um objetivo de tirar o leite. Então, pela manhã, ele pegava todas aquelas vacas leiteiras e levava elas para o curral. O curral, ele é um círculo, mas ele tem um corredor bem estreitinho assim, que ele ia tocando aquelas vacas, aqueles animais, para aquele corredor estreito, porque ele só conseguia pegar aquela vaca brava, porque o seu filhote estava preso, se ela entrasse naquele corredor bem estreitinho. Então tem momentos na nossa vida que enquanto a gente está correndo solto, Deus não pode fazer muita coisa. E aí o que Ele faz? Ele nos coloca em um corredor estreito. E ali Ele fala de amor conosco. Então algumas situações que porventura você esteja passando, é Deus te colocando em um corredor estreito. São coisas completamente inevitáveis. Iria acontecer, independente de Deus agir ou não agir, iria acontecer. Deus só usou aquela situação para falar de amor, para te refinar, para provar o seu coração. Agora a questão aqui que o Senhor fala é: como você vai responder? Como Jó ou como a sua esposa? A esposa ficou louca. Abandona Jó o teu Deus e morre. Como assim, mulher? Como assim abandona Deus e morre? Quer dizer que a gente aceita o bem que vem de Deus, mas o mal... Não. Não que Deus é proveniente do mal. Deus não é proveniente do mal. Porém, queridos, existem coisas que são naturais. A enfermidade é algo natural. Se Deus quiser, eu falo todos os dias, se Deus quiser curar minha filha, Ele cura. É uma doença de nascença? É. Eu tenho uma doença também de nascença? Tem. Já desenvolvi anemia profunda? Já 2 vezes. Já passei por procedimentos dolorosos na área da saúde? Já fiquei magrinha assim, que nem uma tripa? Já perdi peso, Perdi apetite. É algo natural. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Se Deus não quiser tirar, Ele não tira. Porém, tudo isso serve para nos refinar. No meu caso, me refinar. Porque eu sei que com o que minha filha tem e com o que eu tenho, já era para a gente ter morrido há muito tempo. Porque a morte para a gente é natural. Mas por que não aconteceu ainda? Porque Deus está nos aperfeiçoando. Isso é o amor de Deus para conosco. Falando de nós como pessoas. Talvez você esteja passando por algumas situações aí, onde você está sendo repreendido pelo Senhor, em uma situação natural, e castigado por alguma forma, e você está associando isso a demônios e a pecado. E o Senhor te diz: nem tudo é demônio, nem tudo é pecado, mas é ajuste. É tempo de refinar. É tempo de ajustar. É tempo de colocar as coisas no eixo, de purificar, sabe? Eu vejo Deus, sabe? É um tempo de Deus provar coração. É um tempo de Deus provar coração. E Deus está ministrando isso muito forte aqui comigo nesse momento. Que para Ele provar coração, Ele não precisa causar nada. Ele pega uma situação que já está acontecendo ali e Ele começa, sabe? Não foi eu que comecei, não. Quem disse que eu comecei isso? Já ia acontecer, eu só estou agindo no meio de tudo isso. É como você que está com a panela no fogo, precisa ir no mercado rápido,
Mas foi você que colocou a panela, você que botou tudo certinho, e você fala com alguém, você pode ir lá, por favor, dar uma olhadinha naquela panela que eu tenho que ir no mercado rapidinho? Olha lá pra mim. Vê se o sal tá bom. Vê se precisa pôr água. A situação não foi causada por você. Mas você simplesmente começou a atuar. E você só tá provando pra ver. Enquanto não tiver bom, o Criador, ele não para de provar. E eu entendo muito bem isso, da parte do papai. Pois ele só repreende e castiga aquele que ele ama. Se ele não te amasse, ele deixava você correr ladeira abaixo. Se ele não te amasse, ele deixava as situações naturais da vida te reprovar. Se ele não te amasse, ele não enviaria o maior professor na área de provas do mundo natural e sobrenatural, que é Jesus, para ser o seu instrutor. E outra, você ainda tem alguém que está ao seu lado te ajudando dentro dessas questões de prova, que é o maravilhoso amigo Espírito Santo de Deus. Então, ele usa coisas naturais para nos falar de amor. É tempo de refinaria. É tempo de sermos forjados. Entenda isso. Você está sendo forjado por Deus. Para quê? Para que ele volte e te encontre irrepreensível. Assim como eu venci, vocês também vencerão e se assentarão comigo à mesa. E serão eu, você e o Pai. Promessa de Jesus para você. Alinhar-se na presença dele é necessário. Ele não quer que você seja reprovado, porque tudo que ele te ensinou, você tem base suficiente para você vencer. Você não está só. Não seja como a mulher de Jó. Não fique louco. Não fique louco. São coisas naturais. Faça como Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu também voltarei. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu. Ele me deu e ele tomou. Naturalmente iria acontecer, independente dele me dar ou dele tirar, ia acontecer. Mas que bom que foi ele que tomou. Que bom que foi ele que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aceite o que o Senhor está falando com você nesse dia de hoje. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Vocês são provados pelo Senhor. Para quê? Para ver quem é você de verdade. É um tempo de Deus tirar as máscaras, Deus tirar as capas. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Servir de palavras é muito fácil. Vamos fazer as provas e vamos ver o resultado de tudo isso. Eis que o Senhor nos chamou para um tempo de provação. Eis que o Senhor nos chamou para um tempo de sermos refinados por Ele. Amém? Graças a Deus. Põe essa palavra no teu coração e se alinha. Se alinha, porque nem tudo é o diabo e nem tudo é pecado. É permissão de Deus. Ele não causa, mas Ele trabalha no caos. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ó Deus soberano, Pai de amor, de graça e de misericórdia, Senhor, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa palavra, quero agradecer ao Senhor pelo entendimento que o Senhor está trazendo sobre nós, dentro do que o Senhor tem preparado para nós nesses dias que se aproximam, Senhor. Toma, Senhor, a direção de todas as coisas na vida do Teu povo, Senhor. Abençoa essa semana, Jesus, que se inicia, que seja uma semana gloriosa, cheia da graça, da glória e da unção. Que o Santo Espírito do Senhor, meu Deus amado, esteja sobre nós em tudo que formos fazer. Eu oro, Senhor, abençoando cada vida que nos acompanha, pedindo alinhamento, pedindo ao Senhor que venha cada dia nos forjar, Senhor. Eu sei que ser forjado fala de dor, Senhor, de lutas, meu Deus, mas nos dê graça para sermos aprovados pelo Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Eu oro abençoando todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você daí diz amém, eu creio e graças a Deus. Deus abençoe, querido. Shalom.